pregação, está todo mundo com o curso na mão aí, pessoal? Seminário da família, está todo mundo em mãos aí com o seminário. Se você não está com o seminário em mãos, o Alexander está entregando para todo mundo que está chegando lá, né, em nome de Jesus. Então vai recebendo aí, todo mundo está com ele em mãos, né? Então a gente está com o seminário da família e hoje é o 5º mandamento da família. E eu queria que você prestasse bem atenção aqui, que o 5º mandamento é: conservem a união familiar. E o primeiro versículo verdinho diz assim: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Pastor Maico, mas aqui esse versículo eu já conheço, mais ou menos, né? Você sabe que aqui está falando que existe uma suavidade no clima quando tem união. Eu não sei se já aconteceu com você, de algum dia vocês terem desentendimento e vocês se desunirem e brigarem, e sabe o que acaba acontecendo, irmãos? Fica um climão pesado. Em vez de ficar um negócio suave, fica pesado. Quem já passou por isso dentro de casa? Ou quem sabe você não passou isso por dentro de casa, você passou isso numa empresa. Você fica pesado, aquele clima fica pesado. Então quando tem união é suave. Quando tem união você vê que é suave, é bom. Agora, em compensação, quando tem briga, desunião, fica aquela coisa chata, aquela coisa pesada, aquela coisa estranha. E muitas vezes isso acontece dentro de casa. Tem pessoas que não querem mais nem voltar para casa. As pessoas querem por tanta briga que tem dentro de casa, discussão, aquela coisa pesada. Não deixe isso acontecer. E aí fala no primeiro parágrafo o seguinte, né? Diz assim: o individualismo tem se tornado uma realidade cada vez mais presente. O ser humano tem apresentado dificuldade de conviver em família e dividir a vida com outras pessoas, o que passa uma falsa sensação de que não precisamos uns dos outros. Com isso as pessoas se isolam e as suas atividades do dia a dia não incluem outras além delas mesmas. E você sabe com o que está acontecendo? O pessoal que está contribuindo e ajudando muito com isso? Mídia social. As mídias sociais, elas estão fazendo com que a desunião familiar, ela cresça cada dia mais. Você vê, tem a família está dentro de casa. A família está dentro de casa. O marido, a esposa e os filhos. Um está no Instagram, o outro está no Facebook, o filho está assistindo um desenho no YouTube e a outra criança lá está brincando com um joguinho no celular. Estão juntos, mas estão isolados. Estão juntos, mas estão vivendo uma vida paralela. E isso é complicado, porque com o passar do tempo você vai se acostumando a levar essa vida de isolamento e você começa a pensar que você não precisa das outras pessoas para viver. E isso é um equívoco, irmão. Mas isso vai sendo criado, eu sempre digo isso, né? Isso vai sendo criado com esse tipo de mídia social, essas coisas. E muitas vezes você está chateado com alguém dentro de casa, o marido, a esposa, um filho, e aí sim você mete a cabeça nessas mídias sociais. Toma cuidado. Eu e minha esposa em casa, nós fizemos um tratado. Existe uma proibição do celular na hora da comida. Existe uma proibição do celular na hora que nós comemos, na hora que nós vamos fazer qualquer coisa. A gente vai tomar um café, por exemplo, a gente dá uma saidinha para tomar um cafezinho. Proibido o celular. Está proibido. Eu chamo a atenção do meu filho, minha esposa me chama a atenção, a gente se chama a atenção, porque é proibido. A gente tem que olhar olho no olho, tete a tete, conversando. A gente não pode viver uma vida só em função das mídias sociais toda hora. Senão a gente acaba, então, como eu falei, se isolando. A gente acaba se isolando. Então toma cuidado com isso. Outra coisa que é importante você entender sobre essa questão de isolamento, você sabe que as pessoas, por exemplo, né? As pessoas que elas são presidiárias, os presidiários, você sabe qual que é o castigo mais terrível que eles aplicam nas pessoas que são presidiárias? A solitária. A pessoa ela já está tomando um castigo porque ela foi pega fazendo alguma coisa errada na vida dela. Então ela está presa. Aí lá no presídio, se ela fizer alguma coisa errada dentro do presídio, ela vai para a solitária. Mas pastor, o que é a solitária? Deixa a pessoa sozinha lá. E é bem provável que essa pessoa não volte novamente a cometer o que ela cometeu dentro da cadeia, para ela ficar sozinha. Porque a solidão ela é terrível, mexe com a cabeça das pessoas. Por isso que você vê hoje tanta gente deprimida. Porque as pessoas, esses meninos que você vê hoje deprimidos, você vê, eles metem a cabeça naqueles jogos, né? De matar um ou outro, eu nem sei como é que é o nome, mas eles ficam entrando nesses jogos e eles ficam vivendo esse mundo paralelo. E para eles viver com as pessoas parece que não precisa mais, e precisa. Daqui a pouco eles estão depressivos, estão perdidos, perturbados. Nós temos um caso na Escritura Sagrada de um rapaz que se afastou totalmente da família, que foi Absalão,
Quem lembra do Absalão na Bíblia Sagrada? Aconteceu uma violência sexual dentro de casa, né? O Aminon estuprou a própria irmã e ele se doeu. E a Bíblia diz que ele se fechou por 2 anos inteiros. Ele acabou se fechando. Quando ele aparece de novo na história, ele vai lá e mata o próprio irmão dele. Então você vê, isolamento, ele é terrível. Essa questão de você tentar viver sozinho, isso não é para nós. E até para os animais também. Esses bichinhos, esses pets que as pessoas têm hoje, eles passam mal quando eles ficam muito tempo sozinhos. Ficam depressivos. Meu pessoal me falou aqui no Mato Grosso do Sul que tem bastante arara, né? Tem arara ou não tem, pessoal? Me disseram, não sei se é verdade, se alguma coisa está errada, que você me corrige. Estou falando hoje para todo o Brasil, me corrija. Mas diz que se morre uma arara, diz que a outra não leva muito tempo depois morre também. Alguém chegou a comentar isso? Né? Eu não sei se é fato, se procede, mas o pessoal andou me comentando, não, se uma arara morre, a outra logo depois morre. O que prova isso? Que nós não fomos criados para viver sozinho. Tanto os animais quanto os seres humanos, a gente foi criado para viver em família, bando, a gente foi criado para viver em grupo. E se a gente começa a se afastar desse negócio, pode dar problema para a gente, tá? Que mais? Está gostando da mensagem? Vai ajudar bastante você isso aqui hoje, hein? Presta atenção até o fim. Segundo parágrafo, para quem chegou depois, estamos no segundo parágrafo. Diz assim: nós como igreja precisamos ser exemplos de unidade. Eu acho tão lindo, irmão, quando você vê no domingo as pessoas, né, com a Bíblia embaixo do braço, tudo de mãozinha dada, indo para a igreja. Não é bonito, pessoal? Ou domingo à noite, ou domingo à tarde, que seja, ou numa quarta-feira. Você sabe que quando eu era mundanão, tomava uma cachaça violenta, eu chegava de madrugada, sabe, de madrugada não, de manhã cedo, eu passava a noite inteira bebendo e fazendo coisa errada. Aí eu chegava de manhã cedo em casa, né, quando era domingo de manhã, e aí eu lembro até hoje, que eu chegava em casa e eu enxergava as pessoas indo para a igreja, e eu achava tão bonito aquilo. Eu estava até meio bêbado ainda, estava até meio, o pessoal fala mamado, né? Me perdoe falar essa palavra, mas estava até meio enxugada aquela cachaça brava. E eu chegava, eu via as pessoas indo para a igreja, e eu dizia assim: nossa, isso é o meu sonho um dia. Glória a Deus, hoje eu realizei esse sonho. Mas eu não sei se você presencia. Então nós somos um exemplo de unidade. Nós somos um exemplo de família. A igreja é para ser um exemplo de papai, mamãe, filhinho. É para ser um exemplo de pessoas unidas. E olha só o que mais que ele diz: nós como igreja precisamos ser exemplos de unidade. Uma família representa um conjunto de pessoas, uma igreja representa um conjunto de famílias. Isso aqui é forte, ó. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. E está na Bíblia. Abra sua Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 2, no versículo 18, você vai entender bem. Diz assim a Bíblia: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como que diante dele. Você sabe que quando Deus ele foi criando os seres humanos, foi criando todas as coisas, tudo que Deus criava ele dizia assim: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, tudo era e viu Deus que era bom. Mas quando Deus olhou para Adão e viu Adão sozinho, Deus disse: não é bom que Deus, não é, como é que ele fala mesmo? Não é bom que o homem esteja só. Então, de tudo que Deus criou, a primeira coisa na Bíblia que Deus falou que não é bom é solidão. Não é bom solidão. Aí ele criou então Deus criou a Eva para o Adão, e assim começou a humanidade. Então eu queria que você entendesse: nós não fomos criados para desunião, ou para o isolamento, ou individualismo. Isso não está correto para o ser humano. Agora, você sabe o que o pastor Mike lembrou agora? Não sei se você lembra. Alguém assistiu por acaso aquele filme Náufrago, do Tom Hanks? Quem assistiu o filme Náufrago? Que ele é um cara que vida corrida, aquele negócio, e aí o avião dele cai numa ilha e ele fica sozinho. Você lembra mas você lembra o que salvou ele? O que salvou ele? Ele estava pensando em se matar já. Não sei se você recorda o filme. Se você não assistiu, aconselho você a assistir, que é uma lição de vida muito forte. Então ele estava pensando em se tirar a própria vida, se matar, e ele machuca a mão. Aí ele machucou a mão, sangrou. Aí ele foi lá e dá um tapa numa bola que caiu lá o avião caiu, explodiu, né? E ele ficou sozinho. Aí ficou essa bola para trás, uma bola daquela marca Wilson. Aí ele pegou e deu um tapa na bola, que ele tá, sabe, ele tá transtornado, que ele tá sozinho. Aí quando ele deu um tapa na bola, ficou a cara como se fosse uma cara com os cabelos para cima, que foi o sangue da mão dele. Aí ele faz o cabelo e tal, aquele negócio todo, e ele fica conversando com aquela bola até sair daquela ilha. O que salvou ele? A amizade que ele fez com aquela bola. O ser humano não foi feito para viver sozinho.
O ser humano não foi feito. E esse filme, quando eu lembrei desse filme, eu falei, caramba, é pura verdade. Toma cuidado, irmão. Você não foi, você está pensando que você consegue sobreviver sem os outros, você não consegue. Você aí, está se isolando dentro de casa, já está dormindo em cama separada, já quer um quarto separado para você. Você vai morrer cedo, irmão. Você vai morrer cedo, você tem que parar com esse negócio. Você tem que orar a Deus. Deus, eu quero viver em grupo, eu quero viver em família, eu quero viver em bando, eu quero viver, porque Deus, o Senhor nos criou para isso. Diga aleluia. Voltando então, né? Então, novamente falando, Deus não nos criou para vivermos sozinhos. O corpo de Cristo só pode existir se todos os membros estiverem unidos. E uma família só se realiza se todos compartilharem dessa unidade. Agora nós estamos no segundo verdinho aí. Acharam o segundo verdinho aí, pessoal? O segundo verdinho diz assim, ó: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Deixa eu falar um negócio bem pesado agora, tá? Não sei como é que você vai reagir ao que eu vou falar agora, mas eu preciso falar. Você sabe que nessa pandemia foi usado muito a expressão, eu sou a igreja. Não vou ir para a igreja porque eu sou a igreja, não preciso ir na igreja. Mentira. Essa expressão, quem cunhou esse negócio, eu sou a igreja, não foi Deus não. Na Bíblia Sagrada, você vai ler de novo aqui junto comigo, diz: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente, olha a palavra somos, ó, somos membros uns dos outros. Então diga em voz alta comigo, todo mundo: somos a igreja. Então não é eu sou a igreja, somos a igreja. Você nota que a Bíblia Sagrada, ela compara o corpo de Cristo à igreja. E você nunca vai ver um olho sozinho caminhando na rua e você diz: caramba, um olho caminhando sozinho. Aí você diz assim: o que você está fazendo, olho? Aí o olho diz: eu sou o corpo. Um olho vai ser corpo? Um pé, você já viu um pé caminhando sozinho na rua? Você já viu algum dia uma mão caminhando sozinha na rua, uma mão? Você já viu algum dia só uma perna caminhando sozinha na rua? Isso é uma aberração, isso não existe. Se um dia uma mão for cortada, ela apodrece e morre, porque ela foi amputada. Não existe igreja, põe isso na tua cabeça, não existe igreja sem congregar, não existe igreja sem se unir. Quando os nossos primeiros irmãos em Cristo, eles foram batizados com o Espírito Santo, para começar a anunciar o Evangelho, como é que eles estavam? Reunidos. Ou Jesus foi lá e batizou eles um em cada casa? Jesus fez uma live. Não fez live, irmão. Jesus não batizou um em cada casa. Mas naquela época era diferente. Mentira, perseguição naquela época. Era uma perseguição tremenda naquela época. Mas mesmo na perseguição eles estavam reunidos. Você precisa aprender que nós somos a igreja. A igreja tem que estar reunida. Então se alguém chegar para você e dizer assim, ó, eu não vou para a igreja porque eu sou a igreja. Que mentira isso aí. Quem que cunhou essa frase? Essa frase quem cunhou foi o diabo. O diabo quer dividir o corpo de Cristo, porque ele sabe que a casa dividida não subsiste. A casa dividida ela vai ser devastada. Voltando aqui para o estudo, gostou dessa não? Quem é que entendeu o que eu disse agora? Toma cuidado, irmão, vigia com isso aí, irmão. Começa a prestar atenção nisso que o pastor Mike está falando. Toma cuidado, que tem muita gente que não está vindo à igreja, né? Porque eu não preciso ir na igreja, porque eu sou a igreja. Você vai ver, está se afundando no pecado cada vez mais. Então ele diz mais: brigas, conflitos, opiniões divergentes, muitos são os motivos apontados como a causa dos desentendimentos. Agora isso aqui sublinha no teu estudo aí, ó. Temos consciência de que as pessoas não são iguais, e por conta disso enxergam a vida com outros olhos. Mas ter unidade é mais importante do que ter razão. Estar unido é mais importante do que vencer o debate. E agora eu vou abrir meu coração para vocês. Você acha que eu, minha esposa e meu filho, você acha que a gente sai aqui da igreja montado num cavalo que tem asas? E a gente chega em casa, são os anjos que abrem a porta? E a gente dorme de noite numa nuvem rosa e fica sempre um arco-íris bonito caindo brilhante na nossa cabeça? Não. A minha casa ela é igual a tudo, só muda de endereço. Tem discussão, tem briga, tem desentendimento. Ah, pastor, eu duvido que o senhor discute com a sua esposa. Quê? Eu acho que a gente mais faz é isso. Você precisa aprender
que discussão faz parte da vida, mas não é por isso que a gente se separa. Na minha casa tem divergência, até porque a Catiane, ela vê a visão, ela tem uma visão de vida e eu outra. Pensa, ela é mulher, eu sou homem, irmão. Já começa a diferença aí. Ou o homem é igual à mulher? Nada, a mulher é toda mais mais delicada, o homem é mais truculento. Não adianta, irmão. Já começa aí, vai ter coisa assim dentro de casa, vai ter divergência, vai ter coisinha. Tá, pastor, então como é que o senhor faz para vocês estarem tanto tempo juntos, que a gente vai chegar agora já, que eu já conheço a Catiana, foi a minha primeira namorada, eu o primeiro namorado dela, vai chegar e nós vamos chegar, eu acho uns 25 anos que nós estamos juntos, 25 anos. E aí você diz, pastor, como é que, suportando, o senhor suporta e ela me suporta, porque a gente é difícil de aguentar, cada um tem uma visão, cada um tem um jeito, só que a gente respeita esse negócio aqui que está escrito aqui, ó, ter unidade é mais importante do que ter razão. Quando a Catiane se exalta, eu dou uma cedida. Quando ela vê que eu estou me exaltando, ela cede. Quem já andou em automóvel sabe como é que faz o jogo das molas, não faz assim? Porque se as molas não tiverem certas no carro, você vai ficar assim dentro do carro. Então você tem que aprender a ceder dentro de casa. Você tem que pedir essa inspiração para Deus. Deus, eu preciso aprender. Quando ele está exaltado, eu tenho que fazer o equilíbrio. Quando ela está exaltada, tem que ser o contrário. Porque a Bíblia Sagrada, ela não está impedindo eu e você de brigar. Não, pastor, a briga é do demônio. Que nada, quer ver que é? Olha só o que diz em Efésios 4:26. Efésios 4:26 diz, ó, irai-vos, mas não pequeis. Olha para o pastor Mike, todo mundo aqui, ó, está liberado ficar bravo. Tá ou não tá? Tá, ó, fica bravo, ó. Você não é igual a todo mundo, mano. Você não tem sangue de barata? Quem não tem sangue de barata, levanta a mão, eu quero ver. Você não tem sangue de barata, ó. Está escrito, ó, irai-vos, vai ficar bravo. Só que a Bíblia diz, não pequeis. Qual que é o nosso pecado? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O problema não é você ficar bravo e até discutir. O problema é passar de um dia para o outro, e para o outro, e o sol se põe e chegou outro dia, e aí de novo fica bravo. Aí você sabe quem aparece? Olha quem aparece, não deis lugar ao diabo. Então o diabo, ele só vai conseguir entrar se você levar essa briga adiante, e vocês começarem a se separar. Você já não está dormindo mais na tua cama. Marido e mulher tem que dormir em cama junto. Ah, pastor, a gente briga, ele vai lá para outro quarto. Não pode, irmão. Tem que parar com esse negócio. Vocês daqui a pouco vão estar que nem amigo dentro de casa. E se vocês ficarem que nem amigo dentro de casa, você sabe que amigo não faz as coisas, né? Amigo não, ele vai procurar fora. Ela vai procurar fora. Vocês são amigos. Você não entendeu isso ainda, irmão? Parar com esse negócio, irmão. Diga amém. Voltando aqui para a mensagem. Então ter unidade é mais importante do que ter razão. Estar unido é mais importante do que vencer o debate. Você não tem que vencer debate, irmão. Você tem que procurar paz na tua casa. Então, por meio da palavra, percebemos que em alguns momentos até os discípulos de Jesus também se desentendiam, mas apesar disso nunca se separaram. Mantiveram-se unidos nos bons e nos maus momentos. Está um pouco diferente. Aí tem o texto, ó, de Lucas 9:46, que diz aí, ó, na Bíblia, no estudo, ó, começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Olha para o pastor para você entender. Os discípulos, eles eram de Deus ou do diabo? De Deus ou do diabo? Também brigava, irmão. O pessoal que deixou para nós a Bíblia Sagrada, o pessoal que deixou para nós a Escritura Sagrada, você devia o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, o apóstolo Paulo, irmão, esses caras se pegavam, irmão. Você imagina 12 homens juntos, depois você imagina 70 homens juntos. Será que tem briga ou não? Tinha briga toda hora, ainda mais briga por posição, sabendo que Jesus era o rei, sabendo que Jesus era o líder. Devia ter briga toda hora, confusão por isso, confusão por aquilo. Então a nossa casa não vai ser diferente, irmão. Nós temos pensamentos diferentes e pode ter discussão. Não quer dizer que a gente não seja de Deus. Você e eu, nós somos de Deus, mas pode ter essa confusão e essa briga. E agora vai chegar na parte gostosa. Você vai dar umas risadas agora, ó. Nós estamos, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, ó. Uma discussão boba,
uma disputa por posição. A maioria das nossas contendas começa por motivos fúteis. Eu anotei alguns. Quer que eu anote alguns aqui para você? Entrar dentro de casa com os pés sujos depois que a mulher lavou a casa. Viu? Você quer mais briga? Deixa eu te mostrar a briga. Jogou a toalha molhada em cima da cama. Viu? É Segunda Guerra Mundial. Não tirou o cocô do cachorro. Você está vendo? Você está vendo que é coisa idiota, é coisa besta, coisa bobinha, fútil. Você quer ver mais? Você tem uma briga, uma discussão dentro de casa. Seu marido vai para o quarto. Você está lá dizendo assim: mãe, ligou a sua mãe: mãe, você nem sabe o que ele fez hoje. Como é que você fazia isso? Quando você era criança e o teu irmão tinha feito uma coisa contigo, brigado contigo, você foi lá reclamar para a mãe. Você tem que entender que agora você é casado, casada, e agora você tem que resolver o negócio e não ficar ligando toda hora para papai e mamãe. Corta o cordão umbilical. Corta. Aprende, você tem que crescer. Você tem que aprender que agora você tem que estar unido ali, se resolver o negócio. Você quer ver outra coisa que dá briga? Ir na loja com a mulher provar tudo na loja e não levar nada. E o marido lá com a cara assim, ó. Briga. Você quer mais? O marido foi jogar futebol em grama sintética e grudou tudo aquelas bolinhas pretas na perna dele. Aquelas bolinhas de borracha. Ele chega dentro de casa, tira o sapato e faz assim, ó. E sai aquele rastro dentro de casa. Vai dar BO, vai dar briga. Então tudo começa desse jeito. Educação dos filhos, decisão para comer qual restaurante a gente vai. Vamos comer hoje lá. Não, vamos aqui. Vamos lá. Daqui a pouco a mulher diz assim: tá, então vamos lá. Chega lá, a pessoa está comendo aquela cara, né, de demônio, né? Irmão, tudo que eu estou falando é a pura verdade. E as pessoas não entendem. E por essas coisinhas vai minando o casamento. Daqui a pouco, pá, acabou o casamento. E começou com o pé sujo dentro de casa, ou com a cueca jogada no chão. Que coisa, né, irmão? Pensa num negócio desse. Pensa, né? Então começar a pensar nisso aí. Isso aí não pode destruir casamento. Então tenha sabedoria. Não vá adiante com discussões tolas que podem atrapalhar a harmonia do seu lar. Assim deve ser a nossa família. A unidade vem em primeiro lugar, acima de interesses individuais. Agora, olha deixa eu ver qual que é o versículo verdinho. 1, 2, 3, o quarto aí, ó. Quarto verdinho no estudo, ó. Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade dividida contra si mesmo não subsistirá. É isso que o demônio quer, irmão. O demônio quer dividir a igreja. O demônio quer dividir a tua casa. Ele quer um filho para cá, outro filho para lá. Ele quer o esposo para cá. O diabo quer dividir tudo, porque ele sabe que quando você está junto, você está unido, você vence. A Bíblia diz, eu acho que em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12, eu acho que você já leu. Eclesiastes 4, 9 diz, ó: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Até para trabalhar é melhor dois. Tudo que você vai fazer é melhor em dupla. E o que mais que diz agora? Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Está falando que é ruim ficar sozinho. Pois caindo não haverá quem o levante. Agora o 12 é forte, né? Se alguém quiser prevalecer contra um, dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade, ou tão depressa. Então você vê que a união faz até você vencer batalhas. Tem que estar unido, tem que se unir. E o que mais agora, né? Próximo parágrafo. Esse aqui é legal. Isso que você vai descobrir agora nesse parágrafo, o porquê que já não tem mais tanta gente se convertendo. Porque antigamente as pessoas se convertiam e tal. Por que não tem tanta conversão hoje? Por causa disso aqui, ó. Porém, cuidado. O homem é tentado a satisfazer a vontade da carne, muitas vezes dando lugar a mágoas, alimentando os conflitos familiares. Mas todos que provaram do amor de Deus precisam se esforçar para preservar a unidade do Espírito, sendo humildes, mansos uns com os outros, pois só assim poderemos nos apoiar mutuamente e revelar Cristo ao mundo, através da nossa união familiar e da nossa união com o Pai. Olha esse versículo, lê comigo, ó. Está aí, ó, João 17, ó. Para que, Jesus falando, para que todos sejam um, como tu, ó Pai,
o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ixi, não entendi nada, que folia é isso, pastor? Não, Jesus está falando assim, ó, que para o mundo se converter, é necessário união. Se nós não formos unidos, igreja, família, ninguém se converte. Vou te dar um exemplo. A tua vizinha está louca de vontade para vir na igreja. A tua vizinha quer se converter. Ela está cheia de problema em casa. E ela quer porque quer se converter. Aí ela pega, ela diz, eu vou lá hoje bater na porta da casa da vizinha para convidá-la para ela me levar para a igreja. Ela chega lá, ela escuta lá dentro da tua casa. Ô, seu boca aberta! E daqui a pouco você, cala a boca, sua vaca. Ela já toma um susto. Porque ela sabe que você é crente, ela vai lá pedir na tua casa que ela quer ir contigo na igreja, ela escuta isso. Daqui a pouco sai o marido porta fora, ela diz assim, vai mesmo sua praga, não quero nunca mais te ver na minha vida. E o nosso filho, que tu fez, tu vai cuidar. E ela pega e o marido sai porta fora, e a vizinha está assim na porta. Ela ia bater na porta para pedir para você levá-la para onde? Aí ela pergunta assim, ô vizinha, você veio aqui, você está precisando de uma coisa? Não, nada não, vizinha, nada não. Ela não vai querer nunca vir na igreja. É capaz de ela dizer, sabe o que? Está precisando mais de Deus do que eu. Eu pensei que a minha vida estava ruim, mas a dela está terrível. O mundo, pessoal, ele não vai se converter quando tem desunião. O mundo vai se converter quando eles enxergarem em nós pessoas que sim, podemos ter discussão, a gente está sempre junto, a gente está sempre unido, aquela família está sempre unida. Escuta o que eu estou dizendo para você, toma cuidado. Jesus está dizendo para que eles creiam que tu, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundano só vai se converter com união. E eu vou falar mais. Algum dia você leu na Bíblia? Então o pai disse para Jesus, Jesus, vá pregar lá em Cafarnaum. E Jesus disse, não vou lá tomar um café com os discípulos. E o pai disse, Jesus me obedece. Vai se lascar. Tem isso na Bíblia? Não, o Pai e Jesus estavam sempre juntos. Por isso que você crê em Jesus, porque Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles estão sempre unidos. Você jamais seguiria Jesus se ele fosse desunido com o Pai. Nós jamais seguiríamos Jesus. E eu te digo mais, você jamais na sua vida, você seguiria alguém com uma vida toda desestruturada, desunida. Você não ia fazer isso. Agora, quando você vê uma referência de união, você diz, isso aqui está dando certo, né? Volta agora vai pegar, irmão. Agora a xiripoca vai chiar. Esse penúltimo parágrafo é forte. Olha o que diz. Um bom exemplo de família abençoada foi a de Filipe. Está lá em Atos 21, 8 ao 9. Aí você lê em casa, que depois, matéria de casa, tá? Diz assim, pois as suas 4 filhas jovens viviam na presença de Deus, e guardavam-se e serviam a Ele. Bonito. As filhas do Filipe, pessoal, eram 4 mulheres que profetizavam, eram donzelas. Elas se guardavam, para um dia ter uma vida conjugal e tudo mais, para casar. Bonito, mas o que vem agora é forte, Já a família de Noé foi um modelo de união. Está lá em Gênesis do 6 ao 13 ao 18, diz assim, os parentes de Noé poderiam tê-lo abandonado, já que o povo não deu crédito à sua pregação. Contudo, em vez disso, entraram com ele na arca, e assim como consequência da obediência a Deus, toda a família foi preservada com vida e abençoada pelo Senhor. Olha todo mundo para cá, o que é isso aqui em cima do altar? O que salvou então a família do Noé? Não, foi a união para construir. O Noé demorou 100 anos para construir a arca, e ninguém acreditava nele. Ninguém acreditava, o pessoal soltava os cachorros. Noé, que esse velho está construindo essa arca, mas nem tem água, mas vai largar essa arca onde? Mas isso é uma obra faraônica, mas que loucura esse negócio, esse cara está louco. O pessoal debochava do Noé, e a família dele unida com ele. Unida, e eles naquela mesma fé, em unidade do Espírito, sabendo que Deus tinha dirigido Noé, e eles confiavam naquele patriarca, eles confiavam no Noé. Passaram 100 anos construindo. Você pensa quantas vezes eles foram caçoados. Só que um dia, quando eles acabaram de colocar o último pedaço de madeira e passar o betume, o pinche, e eles passaram lá, e aí quando a porta ficou preparada, os animais começaram, porque o Noé não foi atrás de animal. Os animais começaram a vir de dupla, macho e fêmea, tudinho. Vieram e entraram tudo na arca. O pessoal ficou olhando, começaram a se assustar.
E sabe o que aconteceu, irmão? A Bíblia diz que daqui a pouco a porta foi fechada por fora. Foi Deus que fechou. E sabe o que aconteceu? Veio o dilúvio, morreu todo mundo. Só quem não morreu foi a família de Noé. O que eu aprendo com isso? A nossa união vai salvar a nossa casa. A união que você tem na palavra, a união que você tem, pode o negócio estar demorando, vão rir muito da nossa cara, vão debochar da gente, mas continua vindo à igreja, continue construindo aquilo que vai salvar a tua família por união, vai buscando a Deus. E agora, pessoal, depois desse versículo agora que eu dei para você, eu vou te explicar um negócio forte sobre as crianças, que diz assim, último parágrafo: uma família assim se constrói com prática da palavra junto dos seus. Então você quer construir uma coisa que vai salvar a tua família? Você quer construir? Então faça isso, se una. E agora, para finalizar, né? Os pais devem ter conversas diárias e frequentes, francas com os filhos, tanto crianças quanto adolescentes. Agora deixa eu falar um negócio, agora é sério. Sabe o que eu faço com o meu filho Felipe? Bíblia, 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 Bíblia. De vez em quando eu acho que eu estou ficando até meio fanático. É toda hora, e tem que assistir o midinho. Meu filho está fora da palavra, isso não é de Deus. Tá, papai, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz tal versículo, e Bíblia, 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 Bíblia. Aí eu lembrei de uma coisa. Provérbios 22, versículo 6 diz assim, ó, escuta essa: instrui o menino o caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Você sabe que as crianças, pessoal, elas são como se fossem computadores novos, computadores zeradinhos. E você, quem já comprou um celular novo, levanta a mão aí. Todo mundo acha, né? Você não tem que abaixar aplicativo? Abaixar o aplicativo do banco, abaixar o aplicativo do joguinho, abaixar o aplicativo do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Você tem que ficar abaixando os aplicativos, certo ou errado? Tá, você tem que abaixar. Quando você abaixa muito aplicativo, ou foi colocado muita coisa no celular, o que você tem que fazer para o celular funcionar com outro aplicativo? Você tem que fazer o quê? Desinstalar ou apagar alguma coisa para colocar algo novo, certo ou errado? Então encha o teu filho de aplicativo da Bíblia. Encha, mas você tem que encher ele de aplicativo de Bíblia, 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 Bíblia. E ele vai começar, com o passar do tempo, usar esses aplicativos que você colocou. Você colocou o aplicativo da oração, você que baixou no teu filho o aplicativo de ler a Bíblia, o aplicativo de vir na igreja, o aplicativo de ser de Deus. Agora você sabe como é que as pessoas foram abaixar do aplicativo em muitas crianças? Toma aqui um traguinho, meu filho, você vai ver que coisa boa. Sabe como é que foram abaixar do aplicativo em muitas crianças? Meteu um batom na boca de um menino e disse: ah, parece uma mulherzinha. Sabe como é que foi abaixado o aplicativo em muitas crianças, para cima e para baixo? Ai, dançando na boquinha da garrafa. Você dá risada? Sabe o que vai acontecer com o passar do tempo? Sabe o que vai acontecer com essa criança? Sabe o que vai acontecer com esse adolescente? Você vai ter que desinstalar aquele aplicativo nele para botar o de Deus. Por isso que é mais difícil. Por isso que as pessoas não se convertem, porque ela já tem outro aplicativo que ela aprendeu desde criança. Criança que foi acostumada com um pai que usa droga, briga, discussão, palavrão, cachaçaiada, festança, nunca igreja. Sabe o que a criança pensa? Que isso é certo, que essa aí é a vida, que isso aí é a vida. Foi você que colocou esse aplicativo nela. Aí quando depois a gente se converte e quer aplicar outro aplicativo, o que vai ter que fazer com outro aplicativo? Desinstalar. Você vai ter que desinstalar aquilo que você colocou quando ele era criança. Está aqui escrito, ó. Está aqui escrito, ó. Instrui o menino o caminho que ele deve andar quando ele é pequeno, criança. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Os aplicativos começarão a ser usados. E é por isso que eu digo para você, toma cuidado. É desde criança. Teu filho gritou um pouco mais fino. Ah! Você diz, não faz isso. Fala como homem. A menininha sentou com a perninha aberta, fecha essas pernas. A menina não senta assim, cruza as pernas. Você está escutando o que eu estou falando, irmão? Desde criança você tem que usar. Ai, dá um gritinho meio fino. Ai, parece não sei o quê. Não. Você ensina a criança que ela deve ser desde criança. Menino não fala desse jeito. Fala que nem menino. Você está entendendo como é que tem que ser, irmão?
E se você fizer isso, ai pastor, mas é assim a gente vai ser muito duro. Você sabe o que diz em Deuteronômio 6, versículo 6, que está até aqui para a gente meditar, ó. Deuteronômio 6, 6. Então tem muita gente que diz assim, isso aí foi falta de laço. Muitas vezes não é falta de laço, é falta de ensinamento mesmo. É falta de você ser mais duro. Porque a Bíblia diz o seguinte, ó. Olha o que nós temos que ter, tanto eu quanto você. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Então a gente tem que encher o nosso coração de Bíblia, vir para a igreja, anotar, estudar. Para quê? Olha para que a gente tem que estudar. E as intimarás aos teus filhos. Quem algum dia já ouviu falar de intimação? Você sabe o que é uma intimação? É um negócio que vem na tua casa que você tem que cumprir. Você foi intimado. E olha para mim aqui, ó. Ai de você se você não comparecer, a polícia vai bater na tua porta. Você tem que pegar a Bíblia, você tem que intimar os teus filhos. Você tem que passar para ele a teologia do inferno. Você tem que passar para ele a teologia do pecado, a teologia da consequência. Você tem que passar para ele a teologia do céu, a teologia da cura. Você tem que ensinar, intimar. Isso é do demônio, e se você continuar assim, você vai para o inferno. Ai, inferno, inferno, está aqui na Bíblia. Intimarás os teus filhos, e delas falará. Olha quando é que eu tenho que falar da Bíblia. Em tua casa sentado, andando pelo caminho, deitando e se levantando. Em outras palavras, você tem que falar da Bíblia quando? Toda hora. Quando ele está sentado, quando ele vai deitar, quando ele se levanta. E agora isso aqui é forte, ó. E também atarás por sinal da tua mão. O bom seria, meu irmão, a gente colocar até versículo, tá com, sabe, a Bíblia sempre junto com a gente, no celular e tal. A gente tinha que estar com a Bíblia toda hora. Qualquer coisa, pá, puxa a Bíblia. E olha que forte, ó. E te serão por testeiras entre os teus olhos. Qual que é os pôsteres que tem na tua casa? Ah, pastor, tem do Bob Esponja, do Ursinho Carinhoso e da Xuxa. Enfia uns versículos, irmão, bem na altura da testeira. Enfia uns versículos onde as crianças dá para enxergar. Enfia uns versículos assim, lá onde você vai escovar os dentes, que você dá de olho com o versículo. Enfia um versículo bem no espelho. O certo seria a gente encher a nossa casa de Bíblia, falar dela e que fosse visível aos nossos olhos. Pelas feridas de Jesus já fomos sarados. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. De outra parte da tua casa, o Senhor meu pastor, nada me faltará. O certo tinha que sair sempre na testeira, ó, entre os teus olhos, que dá para enxergar. E mais, olha o que diz agora, ó. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O bom é estar sempre, meu irmão, com palavra de Deus visivelmente. E sabe o que vai acontecer daí? Olha para mim aqui, irmão. A sua casa ela vai se habitualizar com a Bíblia Sagrada e vai estar sempre unida. Aí sim a tua casa ia começar, sabe fazer o quê? Ela ia se acostumar com a Bíblia Sagrada. Mas você olha, do lado tem o pôster do Zezé de Camargo e Luciano. No outro lado você vê outro pôster lá de um demônio assim com uma cara. No outro lado você vê o quê? Aí no outro lado você vê um olho azul com um negócio. O que você vai esperar na tua família? O que você vai esperar na tua casa? Aí você diga assim, ai pastor Michael, eu estou com umas lutas em casa. Vai, dá para ver, né, irmão? Já começou ensinando, né? Vai vencendo na boquinha da garrafa. Não, se a tua filha engravidar com 12 anos, eu não me assusto. Você tem que tomar cuidado, irmão. Você tem que tomar cuidado onde que você está criando. Porque se você não cuidar hoje, você vai ter dor de cabeça amanhã. Escute o que eu estou falando, hein? Isso aqui é sério, hein? Todas as crianças, elas são como se fossem computadores ou celulares zerinhos, que você vai ter que abaixar aplicativos nelas. Você que vai abaixar esse aplicativo. E se um dia, se você abaixou um aplicativo errado, você vai ter que desinstalar. E desinstalar, muitas vezes, o bicho não quer sair. O bicho não quer sair, né? Finalizando, bem no finalzinho lá em verdinho, ó, um pouquinho antes do verdinho, ó. Quando essa orientação é aplicada, o lar se torna um ambiente onde a palavra de Deus é respeitada. Naturalmente prevalecerá a união familiar. O último agora verdinho, vamos lá? Porque ele é a nossa paz, Jesus, né? O qual de ambos os povos fez um só, derribando a parede de separação que estava no meio. Então olha para o pastor, Jesus ele veio quebrar a parede e veio construir ponte entre as gentes. Parede separa, ponte une. A ponte, Jesus é a nossa ponte, irmão. Jesus ele veio unir a gente com Deus. E nós unidos com Deus, nós vamos nos unir com esposa, esposo, filho, filha. Nós vamos estar cheios de pontes. Chega de parede, irmão. Chega de parede de separação. Aplauda bem forte ao Senhor.
Obrigado, Jesus. Vamos colocar de pé, vamos orar. Pastor Mike, agora que o senhor falou uns negócios, me assustei. Eu acho que fui até eu que plantei umas coisas na minha casa. Pastor Mike, o que eu vou fazer agora? Você vai ter que desinstalar. Você vai falar com Deus, vai pedir para Jesus, Jesus me ajuda, cruz credo. Eu fiquei muito debochando, né? Eu via meu filho de vez em quando, pegava uns batom lá, se pintava de batom, botava uma peruca, pegava os meus vestidos, se vestia e dizia assim: ai, que bonitinho. Ele é menino, irmão. Parar com isso aí. Deus criou macho e fêmea os criou. Explicar. Ensina a criança o caminho que deve andar, depois de grande não se desviará dele. Não dá risada. Eu sempre digo para os filhos, as esposas dos pastores, né? As mamães. Inclusive eu já falei para a pastora Marília, já falei, né? Sempre as menininhas, nunca deixa só de sainha. Nunca deixa. Coloca sempre uma bermudinha por baixo. Isso, sempre bermudinha por baixo. Se ela vai brincar, ela fica abrindo as perninhas, porque é criança. Menininha, fecha as perninhas agora, fecha as perninhas assim, senta bonitinha. Aí o menino vai lá e senta e faz assim, ó. Se meu filho vem e senta e faz uma mãozinha meia torta, ô meu moleque, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Eu estou falando sério, não estou brincando não. Tem que ensinar, irmão. Você precisa ensinar, porque se você ensinar enquanto é pequeno, depois de grande não vai se desviar. Que você tenha a cultura da Bíblia na tua casa, que você tenha a cultura da palavra de Deus. Comece a colocar mais versículos à altura dos olhos, para todos eles lerem. Começa a fazer isso. Você vai ver que a tua casa vai ser uma casa que respeita a Bíblia, que naturalmente a palavra de Deus reina nessa casa. Rapidinho, já vou orar, vou só contar um negócio. Lá em São Paulo tive uma casa um dia que eu fui visitar, que eles pediram, eu não sou muito de visitar casa, né? Mas enfim, pastor, me encheram, eu fui. E ela me explicou o seguinte: a Bíblia Sagrada fica rodando o dia inteiro na casa. Ela pegou umas caixinhas de som desse tamanho assim, a pequenininha. E o que acontece? Ela colocou uma ligação de toda a casa, no banheiro, no quarto, em todo lugar. Ela fez uma ligação e ela deixa a Bíblia Sagrada ligada no som ambiente, não aquela coisa alta. E a palavra de Deus, ela diz, não, baixinho. Ela deixa a palavra de Deus baixinha em todos os cômodos da casa. E ela deixa ligada. Ela falou assim, ó, ela só desliga quando todo mundo vai dormir, mas antes ela deixa ligada em toda a casa. A Bíblia fica rodando, a Bíblia todo dia na casa. Você tem que ver que família linda que eles têm. Todo mundo temente a Deus, respeita a palavra, tudo é feito em oração, na presença do Senhor. Você vê um casal assim, uma família de pessoas novas, e já tem até bisnetos, coisa bonita. Mas você vê, é a cultura da Bíblia dentro de casa. Diga aleluia. Diga, Deus é bom. Feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Precisamos mudar os nossos hábitos. Precisamos colocar Deus dentro da nossa casa. A nossa casa precisa ser mais unida, Jesus. A nossa casa precisa ser mais ligada, porque a desunião, ela é terrível. A desunião muitas vezes é satânica, ela é diabólica. Está repreendido em nome de Jesus. Fale para Deus agora: Deus, eu quero ter minha casa junto na tua presença. E se tem alguma obra do diabo, hoje eu estou em jejum, e eu vou fazer jejum até a última quarta-feira desse mês de junho. E eu declaro a partir de agora, a força das trevas que tem atacado essa casa, vai embora agora, em nome de Jesus. Essa casa que tem sido atacada por enfermidade, essa casa que tem sido atacada por lesbianismo, homossexualismo, essa casa que tem sido atacada pelo crack, alguém, quem sabe, dentro dessa própria casa, essa casa tem sido atacada, quem sabe até pelo tráfico. É alguém que foi aliciado ao tráfico. Vai embora, demônio, sai dessa casa. Sai depressão, sai agora síndrome do pânico, loucura. Quem sabe essa casa ainda é tomada pela idolatria ou pela feitiçaria. Sai em nome de Jesus Cristo. Nós estamos orando agora e nós declaramos que esse filho, que essa esposa, que esse marido, que eles são salvos, eles são abençoados em nome de Jesus. Quem sabe a crise tem tomado conta dessa casa, a crise tem tomado conta dessa família. É luta financeira de tudo que é lado, pois está repreendido em nome de Jesus Cristo agora. Está repreendido, sai crise financeira, sai amarração financeira agora. É o poder de Deus que entra em ação, e a força das trevas vai embora. E eu estabeleço agora a paz de Deus nessa casa, a paz de Deus nessa família.
A paz de Deus nesse ambiente. Jesus, que essa casa ela seja uma casa abençoada. E você diga em voz alta comigo: Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: nós somos a igreja, juntos, reunidos, inseparáveis, o corpo de Cristo, junto. Obrigado, Jesus. E aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Glória a Deus.